cativo, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Oremos. Certa feita, o Divino Mestre Jesus nos convidou: vinde a mim, todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E através do tempo, todos nós fomos a Ele para lhe ouvir as instruções. E Jesus nos respondeu com as instruções da Boa Nova, cuja validade é definitiva para todos os tempos. Nos amparou, nos reconfortou, nos esclareceu, nos traçou os caminhos para chegarmos até Ele e assim conhecermos a nós mesmos. Agora, nos cabe a obrigação de seguir as suas orientações e colocá-las em prática. Sem amor a Deus e à humanidade, não estaremos seguros. Sem nos associarmos aos propósitos de Deus, o nosso Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossas vidas será sempre vazio de amor e sensatez. Cristãos que somos, temos o papel principal de exemplificar a mudança íntima aos nossos irmãos, para que através do exemplo atraímos todos para o caminho do amor e da fraternidade, pois fora da caridade não há salvação. Só o amor é capaz de nos elevar. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A nossa leitura dessa manhã está em Colossenses, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que assim seja. Poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta Bittencourt Sampaio. A Maria. Eis-nos, Senhora, a pobre caravana em fervorosas súplicas, reunidas, implorando a piedade, a paz e a vida de nossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouve dos céus, ditosos e infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico do amor. Uma homenagem a todas as mães do universo. Que Deus continue a nos abençoar com seu imenso amor nesta tarefa divina de educar, cuidar e proteger. Que assim seja. Esse hino de abertura é um hino que eu tenho muito carinho, porque além de falar sobre Maria, ele fala de Maria como mãe, né? Eu amo esse trecho que fala Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para ser Deus, Maria do povo meu. Então ela, Maria, nossa mãe, ela se expressa de diversas formas, né? Mostrando ali todo o seu amor maternal que ela esparge para a humanidade. Então ela dedicou-se ao nosso Mestre Jesus como mãe e agora ela se dedica à humanidade, dedica-se nessa tarefa de mãe, de ser mãe da humanidade. E realmente, como foi falado aqui, né, um dos comentários, o que seria de nós sem esse amor da nossa rainha estrelar Maria? Então ela ela adquiriu pelas suas virtudes este posto, né, de ser mãe da humanidade, de estar recebendo a dádiva de conceber a vida, né, a Jesus, para que ele viesse trazer a boa nova, trazer as lições do amor e assim nos salvar. Então, falar de Maria é uma emoção muito grande, nos estremece o espírito, assim como também é muito difícil falar do nosso Mestre Jesus, devido ao porte espiritual que esses dois espíritos têm, né? E para falar de um não tem como não falar do outro, vidas entrelaçadas. E no livro, então, começando a nossa palestra, no livro A Caminho da Luz, conta no primeiro capítulo que existe, né, um grupo de espíritos de elevado escalão espiritual, espíritos de escola, são espíritos crísticos, né, e que eles se reuniram aqui na atmosfera da Terra apenas 2 vezes até hoje. A primeira foi na construção da Terra e a segunda foi para estar projetando, planejando a vinda de Jesus à Terra. E com certeza
uma das pautas dessa reunião seria quem iria conceber Jesus, quem iria ser a sua mãe, quem iria estar assumindo a tarefa de cuidar, de criar, além de gerar, né? Mas de criar e de envolver o nosso Mestre Jesus nos sentimentos espirituais do amor, da generosidade. E então, com certeza, já nessa reunião, foi ali estabelecido a graça a Maria, dela ser a escolhida. Maria é conhecida por... tem vários títulos, né? Ela é agraciada, ela é generosa, ela é a bendita entre as mulheres, ela são tantos títulos, assim como tantos nomes que ela tem, porque sabemos que todas as Marias, as santas, a nossa mãe, a mãe de Jesus, né? Então, todas as Marias, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, todas, são muitas. É justamente Maria ali se apresentando em cada momento, a cada povo, a cada necessidade de se demonstrar espiritualmente, né? Para salvar e para encaminhar alguma situação no qual foi rogado a espiritualidade maior, sendo direcionado a ela, a Maria. Então, a cada situação que ela fez esse socorro aparente, porque os socorros de Maria são diários, né? Mas a cada socorro que ela realizou e de forma que ficasse na história, né? As pessoas ali envolvidas foi dando um nome àquele espírito que aparecia a eles. Mas todas essas Marias é a nossa mãe, a mãe de Jesus, a mãe da humanidade. E então, nessa reunião espiritual, imagina quanta luz não havia nessa reunião. E Maria, que já era ali, né, um espírito de muita virtude, porque somente sendo um espírito evoluído poderia estar recebendo essa missão de gerar Jesus Cristo, de gerar o Salvador da humanidade. E ali ela recebeu essa tarefa e que cumpriu com muito louvor. E só nesse detalhe imenso, nós podemos perceber a grandiosidade de Maria, a potência espiritual que ela possui e que muitas pessoas às vezes renegam por achar, né, que Maria é uma figura de uma religião específica e acabam ali renegando o papel de Maria em nossas vidas e também na espiritualidade. E no espiritismo, por meio de Chico Xavier, até mesmo, né, foi se abrindo esse campo de estudo de Maria devido às psicografias. Então, temos relatos ali de algumas tarefas realizadas por Maria, por meio ali do trabalho de Chico Xavier, por meio também do trabalho de Ivone, e que vamos até ler um trechinho aqui, né? Ivone Pereira, né? Do livro Memórias de um Suicida, uma das tarefas que Maria exerce na espiritualidade é esse socorro às zonas umbralinas no Vale dos Suicidas. Então, vamos falar aqui um pouquinho de Maria. Maria, os seus pais eram Ana e Joaquim. Ela era da tribo de Davi, vivia em Nazaré, da Galileia, e casou-se com José, que também era da tribo de Davi. E vamos iniciar aqui na Bíblia, em
Lucas, no capítulo 1, onde onde Lucas faz esse relato do anúncio do anjo Gabriel. Então, Lucas, ele foi um discípulo do apóstolo Paulo, ele não foi um apóstolo de Jesus diretamente, mas ele seguiu ali o mentor Paulo de Tarso, e o mentor Paulo de Tarso, como é relatado tanto em Atos quanto no livro Paulo e Estevão, né? Ele tinha esse projeto de entrevistar Maria. E naquela época sabemos que as mulheres elas não tinham papel social nenhum, elas eram completamente esquecidas, não tinham ali um papel na sociedade. E tanto que nos relatos bíblicos, muitas mulheres nem receberam nomes. Então, temos algumas que tiveram uma participação maior, e aí nós conhecemos mais profundamente as histórias delas, como Joana de Cusa, Maria de Madalena, Marta e Maria, né? Mas muitas outras que Jesus teve contato, que Jesus salvou e direcionou ali para o caminho da Boa Nova, da salvação pelo Evangelho, não tiveram nem seus nomes revelados. E foram muitas mulheres que se encontraram com Jesus em busca desse apoio espiritual, porque elas sofriam em seus lares. As mulheres, elas já têm. Então, está perguntando, o livro de Paulo e Estevão é Paulo de Tarso? Não, o livro é Paulo e Estevão mesmo. Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, as mulheres naquela época, a mulher naturalmente já tem um coração mais amoroso, mais brando, e os homens já são um pouco mais, por estarem ali na vida social, numa vida ativa, uma sociedade patriarcal, né? Eles já têm ali um endurecimento maior. E por essa submissão que as mulheres naquela época tinha nessa sociedade que as renegavam, elas acabavam sofrendo muito. Então tinha ali o seu coração torturado pelas atividades do dia a dia e por essa falta de cuidado, de olhar para a mulher. Então, essas mulheres viram em Jesus todo o apoio espiritual que elas necessitavam para estar enfrentando suas provas, as suas expiações. E um grande exemplo é a história de Joana de Cusa, em que ela, ao encontrar com Jesus, ela queria largar tudo e segui-lo. E Jesus disse a ela para que ela fosse fiel, né? Ser fiel. E disse que o seu compromisso era com a família. E então ela se manteve firme em seu casamento, que ela era casada com um homem que tinha ali um posto público, né? E de grande expressão social, então eles eram ricos e tudo mais, mas aquela vida não combinava com o seu coração. E Jesus ali mostrou para ela que, apesar dela ter encontrado o caminho de libertação do seu coração, dos sofrimentos e da dor, ela deveria manter-se onde estava, pois ali estava a sua aprovação, estava ali o seu compromisso de estar orientando, por mais que não tivesse ouvidos, o seu marido não lhe desse ouvidos, né? Essa atenção, pela falta de sensibilidade, ela deveria manter-se firme, sustentando ali o seu lar. E assim ela fez. E a nossa mãe Maria, ela vem nos dar esse amparo também. Vem fazer essa limpeza em nosso lar.
Então, sempre devemos estar buscando e clamando por Maria, pois ela é a nossa intercessora. Um outro título é ser intercessora da humanidade junto a Jesus. Então, Lucas, ele recebeu essa tarefa do apóstolo Paulo, pois o mentor não teria tempo de realizar esse projeto de entrevistar Maria. Como eu estava dizendo, naquela época em que as mulheres eram ali renegadas, né? Elas eram ali, a sua voz era abafada, tanto que Maria de Magdala quis ser uma apóstola, né, de Jesus, e foi barrada até mesmo pelos discípulos que após a crucificação de Jesus, né? Então ela não conseguiu seguir nessa caminhada junto aos discípulos, mas ela se voltou totalmente para a tarefa da caridade. E então, o mentor Paulo de Tarso teve esse olhar, teve essa sensibilidade de pensar em Maria, pois ele viu a importância da escrita, de não fazer com que a história de Jesus fosse somente passada de boca a boca, como era o costume da época. Ele viu ali a grande necessidade de escrever sobre Jesus. E ele tinha esse projeto de ir na fonte, bem na fonte, que era a sua mãe. Mas, devido às suas missões, às tribulações ali de perseguições, ele incumbiu então essa tarefa a Lucas. E Lucas foi a Éfeso entrevistar Maria. E no livro de Lucas, nós encontramos relatos que não há nos outros livros, de Marcos e Mateus, por exemplo, que vai dar mais detalhes sobre algumas ocasiões, como, por exemplo, o anúncio do anjo Gabriel a Maria. E muito interessante, podemos ver aqui no livro de Lucas, que primeiro, antes do anjo Gabriel relatar, anunciar, né, a tarefa a Maria, ele foi falar com Zacarias, que era o esposo de Isabel, prima de Maria, que estaria ali recebendo João Batista, o precursor de Jesus. Então, aqui neste momento, a gente já vê a potência espiritual de Maria, porque o anjo Gabriel foi se dirigir à mulher, à mãe, ao contrário dos genitores, né, de João Batista, no qual ele foi se direcionar ao pai. Depois, claro, o anjo Gabriel apareceu para José para acalentar o seu coração e fazer com que ele tivesse fé nesse projeto. Mas ele foi primeiramente o anjo Gabriel, que significa esse nome, né, o mensageiro de Deus, foi anunciar a Maria que ela era a escolhida. Então vamos ler esse trechinho aqui da Bíblia que é tão bonito. Lucas capítulo 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Salve, agraciada, saudando Maria. O Senhor está convosco. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, pois era uma saudação muito imponente. Salve, ó agraciada, né? Não era uma simples apresentação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria,
Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá um nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria, então, perguntou como isso se daria. E o anjo Gabriel falou para que ela tranquilizasse o seu coração, pois Deus é o Deus do impossível. Ele fala, né? Nada é impossível para Deus. Maria então respondeu: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E olha só, sem mais nenhum questionamento, ela ali se fortaleceu com as palavras do anjo Gabriel e se pôs a serviço, dedicando-se ali então, colocando ali o seu ventre à disposição do Pai Jeová para que os seus projetos fossem cumpridos. E ela logo se coloca em posição de serva e que, então, aceitando ali, mais uma vez, pois já havia aceitado na espiritualidade, a missão de ser a portadora, né? De ser ali a genitora do nosso Mestre Jesus. E muitos acabam falando que Maria não tinha ali a compreensão da missão de Jesus. Por algumas passagens em que Maria intercede em alguns momentos na vida de Jesus como mãe, como, por exemplo, no deserto ela foi levar comida para ele, ela sempre estava presente ali nas reuniões que Jesus realizava e ela lá ia se preocupando com ele. Temos aquela passagem famosa que muitas das vezes é mal interpretada, quando Jesus fala que todos ali são filhos, né? E alguns dizem ali que Jesus não estava ali vendo em Maria figura maternal, mas não tem nada disso. Temos que saber ler e saber compreender as instruções de Jesus, pois ele aproveita todas as oportunidades para nos dar lições, para nos mostrar que somos realmente, todos nós somos irmãos e temos que agir em irmandade. E ali ele aproveitou aquele momento em que a sua mãe foi buscá-lo, foi procurá-lo para alimentá-lo, pois estava preocupada, que é ali um sentimento natural de qualquer mãe, independente do conhecimento da tarefa que o seu filho tem. Essa preocupação de Maria não demonstra, não significa que ela não entendia a extensão da missão de Jesus. Pelo contrário, mostrava ali o seu amor, que por mais que ela compreendesse que ele não era um filho comum, ela tinha ali esse amor puro, o amor de mãe. E no livro Boa Nova, já vai contando ali, juntamente, vamos ler aqui, dar continuidade na Bíblia, né? Mas ali no livro Boa Nova, Humberto de Campos, né, irmão X, psicografado por Chico Xavier, ele vai trazer um relato da intimidade de Maria e Isabel, sua prima, conversando sobre os seus filhos, sobre João Batista e sobre Jesus. E ali elas relatavam a preocupação que elas tinham, porque sabiam que seus filhos não eram filhos comuns. Sabiam, elas sentiam, tanto pelas todas as demonstrações que já tiveram, pelo anúncio do anjo Gabriel, que elas não tinham como negar o compromisso de seus filhos. Mas ali o coração dava aquele aperto, pois sabia que todo grande profeta, todo grande missionário acaba sofrendo,
E qual mãe quer ver o seu filho sofrer, né? Nenhuma. E quando, após a revelação, o anúncio do anjo Gabriel, Maria foi visitar então Isabel. Isabel já tinha a compreensão do que estava por vir e da abertura, né, que elas deram, elas como mães de Jesus e do precursor de Jesus. Ela exclamou: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que vos dará a luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Então Isabel fica ali, né, reverenciando Maria. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Isabel dita essas palavras para Maria, demonstrando ali também que o Espírito, no qual ela estava carregando em seu ventre, que é João Batista, sentiu essa presença, a sua presença espiritual. Que Maria, né, um espírito potente, um espírito de escol, que com certeza espargia luz já desde da sua juventude, né? Porque Maria aqui, a sua história começou com ela sendo bem novinha, né? Entre os 14 anos mais ou menos, o que era a idade comum da época. Isabel já tinha uma idade mais avançada, entre aspas, não que ela fosse idosa, né? Mas para a época, a sua idade já era mais avançada para gerar filhos. E ela teve essa dificuldade e o anjo Gabriel fez esse anúncio de que Isabel seria graciada. Então, essas duas primas estavam compartilhando a maternidade de dois espíritos para receber dois espíritos missionários. E uma sentia essa energia vindo uma da outra. Assim como o seu bebê, João Batista, sentiu também aquela energia que Maria já emanava. E então Maria canta. Tem aqui em Lucas 1, do 46 ao 55, o cântico de Maria que ela faz ali, o seu coração se enche, se exulta, e ela canta então o nosso Senhor. Ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. E esse cântico de Maria sela ali essa completa compreensão do papel que, a partir do anúncio do anjo Gabriel, ela estaria exercendo, não só
né, representando essa sua encarnação, não só representando um papel na vida de Jesus, mas como em toda a humanidade, pois assim ela reconhece que seria conhecida por todos nós, bem-aventurada, agraciada, mãe da humanidade. E por mais que ela tivesse essa compreensão, o seu sentimento de mãe continuava falando alto. E isso é impossível de estar controlando. E mais um exemplo de que Maria tinha essa perfeita compreensão, porque após esse cântico, não nos resta dúvida da compreensão que Maria tinha, da missão que ela recebeu, assim como a missão que o seu filho iria exercer. E muitos acabam duvidando, pensam que Maria somente teve essa compreensão após o seu desencarne ou após a crucificação de Jesus, mas não, desde o começo, desde antes do nascimento de Jesus, ela já tinha essa compreensão. E aqui, logo após o nascimento de Jesus, Maria foi então apresentar Jesus ao templo, que era de costume da época. Os primogênitos do sexo masculino, eles eram apresentados ao templo. E então, aqui no capítulo 2, em Lucas, no versículo 25, vai relatar mais uma demonstração de que a profecia estava sendo cumprida. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Agora ele poderia retornar para a espiritualidade. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão, um homem sensível, um homem espiritual, já havia recebido essa revelação. E quando ele viu Jesus, ele sentiu aquela energia, aqueles fluidos magnéticos que com certeza era emanado e ficava bailando em toda a atmosfera, rodeando Jesus e que contagiava cada coração. Por isso que cada conversão relatada na Bíblia de pessoas ao se encontrarem com Jesus é tão rápida e espontânea, justamente por eles captarem essa energia que deve ser de uma potência enorme, que é impossível não se render, né? Existe até uma música que fala isso, é impossível. Não crer em ti é impossível. Não ver em ti. Eu não sou muito boa com letra, não. Mas essa música representa justamente o que todos os convertidos por Jesus naquela época sentiram. É impossível não se render a Jesus. Justamente por esses fluidos magnéticos que ele emana ainda, né? Mas naquela época, o olhar de Cristo era tão penetrante que atingia o fundo da alma daquele a quem ele olhava. E que somente o olhar de Jesus curava. Imagina ouvi-lo. Temos o exemplo da hemorroíça, que somente tocando as vestes, não tocou as mãos do Cristo, tocou as vestes e ela foi curada. Jesus disse, né? De mim saíram fluidos. E ele queria saber quem era, porque ele sentiu a fé
dessa senhora que foi buscá-lo, foi buscar a sua cura nele, né? Vestes de cura, justamente. Então, Jesus é do último fio de cabeça até tudo que está envolvido ali em Jesus é cura. E somente, e eu ainda fico pensando, né? Como que teve gente que não se converteu a Jesus? Porque ainda estava naquela época, né? De encontros pessoalmente, mas é pela dureza do coração, para ver o quanto aqueles que condenaram Jesus estavam ainda em suas encarnações com sentimentos muito primitivos e embrutecidos. Claro que tudo tinha que se realizar do jeito que foi, né? Porque Jesus precisava ali ser realmente crucificado, passar pelo Calvário, ser um mártir, para que tudo se estabelecesse. Porém, a gente questiona a dureza do coração de muitos que jogaram pedras em Jesus, que o condenaram, né? Porque não conseguiram sentir essa energia. E então a gente lembra dos espíritos em zonas umbralinas, e nem precisa ser em zonas umbralinas, não, mas na nossa atmosfera aqui terrena também. A gente sabe que o umbral está na atmosfera terrena, mas eu digo no nosso espaço físico que nos acompanham e que não veem os espíritos benfeitores descendo para o trabalho de resgate, de socorro. Eles não veem porque eles estão cegos, estão presos somente em suas dores, em seus quereres, que é ali o egoísmo, o orgulho, a vaidade, essa junção desses três sentimentos adoecidos que nos fazem derrapar, nos fazem deslizar na caminhada, negando muitas das vezes a Jesus, né? Por levar em primeiro lugar os nossos desejos. Temos o exemplo de Pedro, que por medo negou Jesus 3 vezes. E nós negamos Jesus, não vou falar diariamente para não pegar pesado, né? Mas negamos Jesus constantemente para fazer valer a nossa vontade individual. O nosso individualismo, que é o egoísmo, é muito forte, é muito presente ainda em nós. E por mais que a gente participe dos estudos, leia a Bíblia, ou seja, por mais que já tenhamos o conhecimento do Evangelho, nós negamos a Jesus. E aí depois o que fazemos? Recorremos a Maria, a nossa intercessora, para recebermos ali uma nova oportunidade, para estarmos de volta ao caminho do progresso, seguindo a Jesus. Não estou falando que Jesus não nos dá oportunidade, certo? Mas eu estou aqui inserindo Maria nesse papel de intercessora. E lembro agora de uma passagem de Chico, que ele pede para Emmanuel levar um recado a Maria, pois ele estava sofrendo muito, ele estava passando por muitas dificuldades, doenças físicas, questões familiares. Então ele pede para Emmanuel levar um recado a Maria, para que ela o socorresse, ela o ajudasse nesse momento de dor. E aí, um tempo depois, né, Emmanuel volta com um recado de Maria. E ele fala para Chico: trouxe a resposta de Maria. Chico, então, fica animado, pega papel e caneta para estar anotando, né, para que as informações, as instruções não se perdessem. E então Emmanuel falou, Maria disse: tudo passa. Isso também passará. Chico anota. E fica aguardando receber mais coisas. Aí o Chico pergunta: só isso? A irmã falou: sim.
Foi somente isso que Maria pediu para que enviasse a você. Então, dando ali a Chico Xavier a demonstração que é preciso passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, que estar aqui no mundo é isso, é passar pelos enfrentamentos, mas tendo a certeza que tudo passará e que é importante mantermos a nossa fé firme, forte, robusta, como o mentor Paulo de Tarso sempre diz, né? Para que a gente tenha êxito e não arraste o sofrimento por longos tempos. Porque o sofrimento, as nossas provas, elas se estendem de acordo com a nossa, de acordo com como lidamos com as nossas provas. Então, é o bem e o mal sofrer. Se a gente se apega ao mal sofrer, o que era para durar um mês vai durar um ano. O que era para durar um ano vai durar 5 anos. E trazendo até mais consequências, né? Ou seja, mais provas, mais débitos. Então, tudo nós temos que estar avaliando, pedir em oração esse reforço espiritual da nossa Mãe Maria, assim como outros benfeitores também, para estarmos compreendendo que tudo passa. Após a tempestade vem a bonança. Após o terminado de um dia, chega o outro. E o outro dia, o dia seguinte, representa ali novas oportunidades, novos caminhos que temos que confiar e ter esperança de que as nossas questões irão se resolver. Mas só irão se resolver a partir da abertura que nós dermos a esse sofrimento, a essa dor amiga. E então, Maria, que já havia aceitado e compreendido completamente a missão do nosso Mestre Jesus, representando ali a sua devoção a Deus, ela foi iniciando, tentou, né, iniciar Jesus, como é relatado no livro Boa Nova, tentou iniciar Jesus ali no templo para aprender com os sacerdotes e então, estando ali envolvido naquele meio, pudesse ter menos sofrimentos, né? Não fosse ali ter um martírio tão grande. Porque Simeão já havia falado para ela assim, ó. E tirei o papelzinho também. Simeão profetizou assim, ó. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Mais uma vez, se voltando para Maria, a mãe, a mulher, não o pai. Porque todos ali sentiam a expressão espiritual de Maria. Não que José não tivesse, porque ele também era já um espírito completamente evoluído, desprendido dos costumes da sociedade preconceituosa, né? Este menino, Simeão disse a Maria, está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Então, ele diz isso a Maria, profetizando a dor que ela, como mãe, iria enfrentar. Justamente pela missão de Jesus ser essa de confrontar completamente a sociedade, os poderosos da época, como assim se deu. Então, ao mesmo tempo que seria uma graça, seria ali uma dor extrema. Então, Simeão fez essa predição
para que Maria fosse se preparando. Por mais que ela já compreendesse, o momento do testemunho é muito difícil. Então, é preciso que a gente sempre prepare a nossa mente para passar pelo pior da melhor forma. E Maria, ela foi também a responsável por estar iniciando Jesus. Após Jesus ser batizado ali não, desculpa, né? Antes de Jesus ser batizado por João Batista, Maria já deu ali o pontapé inicial. Enquanto eles estavam na festa da boda de Caná, Maria, né, se voltou para Jesus, dando ali essa iniciativa, dando essa abertura à caminhada que Jesus deveria realizar. Pois ela já conhecia os poderes, vamos dizer assim, né, de Jesus, já conhecia ali do que Jesus era capaz de realizar por meio dos seus fluidos magnéticos. E em João, no capítulo 2, vai relatar quando Jesus transformou água em vinho, em que Maria chegou para Jesus e falou: Jesus, o vinho acabou. E Jesus respondeu: que eu tenho a ver com isso, mulher? Ela, então, com um olhar expressivo para Jesus, já indicando que ele poderia estar realizando algo, ele disse: ainda não está na minha hora. Ela, então, firmando o seu olhar, chama alguns servos, né, da festa ali e diz: façam tudo o que ele mandar, tudo o que Jesus mandasse. Jesus, então, atendendo aquele pedido da sua mãe, pede para que enchesse ali vasos com água e transforma em vinho, recebendo o elogio, não diretamente de Jesus, né? Mas o dono da festa, o anfitrião, recebeu o elogio de que era o melhor vinho que já havia tomado. E a partir deste momento, Jesus começa a sua caminhada, ele é batizado por João Batista e vai atrás dos seus discípulos, formando ali o seu grupo de tarefeiros para estar levando a boa nova aos corações. Ele já, desde criança, conversava e instruía muitas pessoas. Mas, a partir desse momento, é que ele se expõe publicamente, de uma forma mais expressiva, na tarefa de evangelizar a todos, né? Já são 10 horas. Então, tinha mais coisas para falar antes da desencarnação de Maria, mas eu vou falar aqui um pouco, resumidamente, né? Na crucificação de Jesus, ele entrega Maria a João, entrega João a Maria, mostrando ali que a partir daquele momento ela não seria mais a sua mãe, mas sim a mãe da humanidade. E no livro, vamos ver aqui. Onde está? No livro. No livro Lázaro Redivivo,
não sei onde eu botei aqui, mas no livro Lázaro Redivivo conta ali esse momento em que Jesus entrega Maria a João e dá a responsabilidade a João de cuidar de sua mãe, dizendo que ela é a sua mãe e que ele é o seu filho. Já os dois compreendendo a tarefa que Maria, a partir deste momento, iria exercer. Então, João leva Maria para Éfeso e lá João funda uma igreja e trabalha naquela igreja, e na casinha, na choupana onde os dois moravam, ela recebe as pessoas, ela recebe aqueles corações amargurados, sofridos, aflitos, e consola com o seu coração de mãe. Já em vida, ela começa a fazer esse trabalho de intercessão, esse trabalho de salvar a alma daquelas pessoas sofridas, porque um conselho de mãe é tudo, né? Um colo de mãe é realmente reconfortante, né? É consolador. Sente-se ali aquele amor maternal que aquece o coração, renovando ali a esperança. Além de uma palavra que poderia ser recebida por João, Maria, além da palavra, dava ali esse afeto, esse amor de mãe, que muitos, sentindo-se órfãos, não literalmente, né, mas sentindo-se órfãos, encontrava em Maria. Até que certa vez ela recebeu a visita de um pedinte. E ela fica meio desconfiada daquela presença, daquela voz, até que esse pedinte se revela. E era Jesus, dizendo que Deus a quer no plano espiritual. E ele foi ali buscar a sua mãe. Maria, a partir daquele momento, ela já entra em estado de ficar acamada, né? Já não mais fala e se desprende espiritualmente. E começa já a trabalhar na espiritualidade. E no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, o espírito Camilo Cândido Botelho, que é o que dita, né, a Ivone Pereira, ele vai fazer um relato muito bonito, porque aqui no livro, né, a primeira parte, ele conta toda a sua experiência no Vale do Suicida, quando ele estava lá, né, então ele conta ali ele faz aqui um relato de um momento em que ele viu uma caravana muito bonita no Vale dos Suicidas para resgatar aqueles espíritos. E ele fala: trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto olhando-os atentamente, distinguiríamos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, a cor de Maria, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Senhoras faziam parte dessa caravana. Precedia, porém, a coluna pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de isolamento. Com a destra, o oficial comandante erguia a alvinitente flâmula, na qual se lia em caracteres também azul celeste esta extraordinária legenda que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor. Legião dos Servos de Maria. Olha que bonita a caravana. É intitulada de Legião dos Servos de Maria. Que é realmente ali a caravana que Maria coordena esse trabalho de resgate nos vales dos suicidas. Entravam aqui e ali, pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes,
curvavam-se cheios de piedade junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento. Retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. E aqui ele continua, nesse primeiro capítulo, relatando o trabalho da Legião dos Servos de Maria, e levava, né, para o Hospital de Maria de Nazaré esses resgatados. E ele não foi resgatado neste momento, ele só conseguiu ir para este hospital coordenado por Maria um tempo depois. E entra ali em contato com esse trabalho realizado por Maria. Sabemos que ela foi quem resgatou Judas. Judas se suicidou após a sua traição, porque, na verdade, ele não tinha compreendido que aquele seu ato iria condenar Jesus à morte. Ele imaginava que nesse momento Jesus iria ali fazer algum milagre, né? Para então assumir o reino na terra. Judas não tinha entendido que o reino de Jesus é a espiritualidade, é tudo, né? É a terra também, mas ele não governaria em trono terreno. E então ele se suicida. E quem foi resgatar Judas foi Maria. Né? Então ela consola esse espírito, sendo ali a sua intercessora, dando ali a esperança a Judas para que ele pudesse se restabelecer espiritualmente. Afinal, ele foi necessário para que tudo se cumprisse da forma que era importante, que foi predito no Antigo Testamento, para que então Jesus fosse hoje reconhecido como o Salvador da humanidade. E Maria, ela tem muitas histórias de resgate que nem daria tempo de contar, nem se a gente tivesse o dia inteiro. Mas temos que ter isso em mente, de que Maria é a nossa intercessora maior. Lembro-me de até mesmo uma oração feita pela minha mãe quando eu estava criança adoecida. Ela intercedeu, ela chamou por Maria. E no mesmo instante que ela orou, ela recebeu ali aquela energia espiritual de que Maria estaria presente. E assim a minha febre passou no instante. Então, Maria tem essa agilidade em estar atendendo os nossos pedidos quando fazemos com fé, com fervor e nos colocando nessa disposição, nessa vontade de estar junto a Jesus, junto ao Evangelho de Jesus. E aqui no livro Memórias de um Suicida, também vai estar relatando sobre o cântico que é realizado pela espiritualidade maior ao cair da tarde. Tão bonito isso, né? E diz que isso acabou se refletindo aqui na Terra. E quando eu vi essa passagem, eu logo me lembrei, porque eu moro perto de uma igreja, né, católica, igreja do convento, e eles têm aquele sino que badala de hora em hora. E de 15 para as 6 da noite e às 6 horas, eles cantam ali louvores, eles badalam o sino de forma diferente. Muitas das vezes canta Ave Maria, canta outros louvores, 6 da manhã e 6 da tarde. Eles fazem esse tributo a Maria. E aqui é explicado que esse costume veio da espiritualidade, porque 6 horas da tarde é um momento que existe essa confraternização em torno da nossa Mãe Maria. E a espiritualidade recebe muitas orações da terra, pedindo ali
socorros e mais socorros à Mãe Maria. Então, essas orações são recolhidas, assim como outras orações que pedem fortalecimento para a humanidade, como aquelas correntes de orações que nós conhecemos, em que pede-se para que em determinada hora fazermos ali uma concentração e orarmos. Então, às 6 da tarde é um momento ideal para entrarmos em sintonia com a nossa Mãe Maria. Eu agradeço a presença de todos, vou estar encerrando a nossa palestra, já são 10h10, que possamos ter um um dia de gratidão, de muita felicidade, de muita luz, e que independente da onde a nossa mãe esteja, se é aqui ou já partiu para a espiritualidade maior, que possamos nos alegrar, pois ter mãe, independente de ser de sangue ou não, mas ter ali, né, um acolhimento maternal é fundamental em nossa vida. E se a gente não tem mais, se a nossa mãezinha já partiu, devemos estar orando com uma alegria, agradecendo a Jesus por um dia ter recebido a dádiva de ter uma mãe. E agradecer a nossa mãe por ter nos dado a oportunidade do reencarne, né? Então, existe uma instrução no Espiritismo, né? Que pergunta-se como honrar uma mãe, um pai e mãe, que não tiveram ali um papel presente na vida de um filho. E ali a espiritualidade responde que devemos ser gratos somente e honrar pai e mãe, né? Somente por ter nos dado a oportunidade de reencarnar. Porque se não fosse essa escolha da mãe, mesmo que tenha sido uma gestação não planejada, né? Ela escolheu ter você, nos ter. Nossas mães nos escolheram. Então, somente por isso, por esse ato de entrega, porque a mãe dedica-se ali 9 meses para gerar e uma vida inteira para criar. Mas ali no princípio da vida do pequeno, né, do bebezinho, a mãe ali é fundamental, dando o aleitamento, cercando ali o calor do seu corpo para estar nutrindo aquele espírito, não só aquela carne. Então, somente pelo ato da mãe gerar, da mãe ter o filho, nós devemos estar dando honra ao nosso pai e à nossa mãe principalmente. Então, filhos que acabam sendo rebeldes com seus pais por não se sentirem compreendidos e amados, vamos rever ali os nossos sentimentos e sermos gratos às nossas mães que nos deram a luz, certo? Então, que tenhamos um bom domingo, que todos fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus e sob o olhar e proteção da nossa Mãe Maria. E se a gente não tem o conforto da nossa Mãe terrena, que busquemos então o conforto, o amor da nossa Mãe Maria, porque ela vai sim suprir todas as nossas necessidades, assim como Jesus também. Que assim seja. Ela escolhida, Rainha dos céus e da terra, com teu manto sagrado ilumina os teus passos, o povo escolhido de Deus. Com teu manto sagrado ilumina os teus passos, o povo escolhido de Deus. Nossa Mãe Maria, que o povo inteiro elegeu, se entregou, Maria, a pedido do Filho seu. Nossa Mãe Maria, que é farol em toda jornada,
faz importante a todo instante, ó Mãe protetora fiel. Me faz importante a todo instante, ó Mãe protetora fiel. Nossa Mãe Maria, que o povo inteiro elegeu, se entregou, Maria, a pedido do Filho seu. Nossa Mãe Maria, que é farol em toda jornada, me entrego, Maria, e me faz firme em tua seara. Oremos. Maria, cheia de graça, o Senhor é sempre contigo. Bendita sois vós entre todos os seres do universo. Bendito é o fruto do vosso ventre, o nosso grande mestre do amor, Jesus. Ó Maria, mãe de todos nós que somos pais, mães, parentes, amigos, intercedeis por nós a Deus, para que tenhamos força, fé e resignação para aceitarmos tudo aquilo que não podemos mudar. Que nossos corações, ó Mãe, jamais se encham de revolta e nem ódio. Que jamais permitamos que a nossa fé seja abalada pelas ocorrências terrenas em nossas vidas. E que todas as lições impostas aqui nesse planeta sejam amorosamente aceitas e difundidas, com o intuito de salvar cada vez mais irmãos e irmãs, para que estejam cada vez mais próximos de Deus. Que assim seja.